Gravando aqui a videoaula, matéria eletiva do Delfino. Nosso componente é o J-Tree e eu vou estar passando para vocês aqui como vai fazer a configuração para ele estar funcionando. Nesse programa ele está servindo para abrir um arquivo que contém no computador, como a gente pode ver aqui executando ele. Qualquer arquivo que eu clicar a partir do nó raiz aqui do C2 pontos, ele vai tentar abrir. Se for um arquivo que ele não consegue abrir, ele deve emitir uma mensagem de erro. Nesse caso aqui ele abriu sem problemas. Então vamos lá. Para começar a gente vai ter que desenhar a tela aqui, né? Colocar o componente J-Tree. Essa parte aqui é só para dar um exemplo do que acontece mais para frente. E um botão para abrir efetivamente o arquivo. O J-Tree a gente consegue encontrar aqui na barra, na paleta de componentes, o objeto árvore. Colocando ele aqui a gente já vai conseguir trabalhar. Uma característica muito importante dele, uma propriedade, é a propriedade model. É nela que a gente determina onde os nós vão aparecer, né, e quem vai ser a hierarquia de cada um, quem vai estar dentro de qual pasta vai estar dentro de qual pasta. Nesse caso, essa hierarquia é determinada a partir de um espaço, que a gente pode ver nesse momento aqui. Se tiver dois espaços, vai estar dentro do que tiver um espaço, se tiver três e assim por diante. Bom, a gente não vai precisar mexer, porque aqui a gente vai estar fazendo na parte de programação. E então a gente vai ter que desenhar essa tela e em seguida inserir essa classe aqui. Ela não é nativa do NetBeans, a gente tem que criar ela. E ela é um pouquinho extensa. Então eu acabei achando um exemplo dela aqui, dá pra gente pegar nesse blog aqui. A partir desse link eu vou estar deixando no post. É só criar essa classe com o nome certinho, File System Model, depois apagar todo o código que vem nela e colocar o código que está lá no site, no caso esse daqui. Depois que a gente terminar isso, vai ter que fazer alguma importação de algumas classes. É só dar o Ctrl Shift O lá e importar o que estiver faltando. Em seguida a gente vai programar no evento da J-Tree. O evento que a gente vai usar é o mouse clicked. A gente vai estar colocando esse código aqui. No caso, esse caminho aqui é uma variável global que eu declarei aqui, declarei acho que lá embaixo. Declarei aqui no final do programa. Ela vai estar recebendo o caminho da J-Tree. Só que esse caminho ele não vem formatado certinho para abrir o arquivo. A gente tem que dar alguns replaces aqui, que no caso seria buscar alguns caracteres que estão digitados indevidamente para abertura do arquivo. Então a gente vai trocar essa codificação aqui por nada e essa daqui por //. É importante perceber que aqui o replace aqui ele é all, né, que ele vai funcionar em todo momento que isso acontecer. E nesse daqui é só o replace normal, que ele vai fazer na primeira ocorrência do vírgula e um espaço aqui. Depois disso a gente vai... Eu estou setando aqui naqueles dois campos texto lá o que ocorre quando depois dos replaces e antes, para a gente poder identificar certinho o que está acontecendo lá. E aí a gente vai programar no botão o resto. Nesse botão aqui a gente vai colocar no evento Action Performance dele a abertura do arquivo em si. Ele necessita de um try catch, né? Então a gente tem que obrigatoriamente pôr ele, senão vai ficar com erro. E aqui começa a parte de programação. A gente vai declarar uma variável do tipo file, que ela vai chamar um nome qualquer. E esse file ele vai gerar um new file do tipo caminho, que esse caminho é o que a gente buscou aqui em cima com a J-Tree aqui, no caso. Depois a gente vai, se o arquivo for instanciado, né, se existir algum arquivo, a gente verifica se o computador consegue executar esse tipo de arquivo. Se ele conseguir, a gente manda abrir. Se não, a gente emite uma mensagem que o arquivo não pode ser aberto, deve ser alguma extensão que o computador não consegue conhecer. E se ele não conseguir montar instanciar o arquivo, ele fala que o arquivo que está tentando ser aberto ele não existe.
Bom, por enquanto é isso. É só a gente testar agora. A gente pode executar o arquivo aqui. Clicando então aqui, a gente percebe que vem com colchete, vem com essa vírgula, e isso daqui impede o arquivo de ser aberto. Se a gente com aqueles replaces lá no caso, ele substitui tudo isso por o que deve ser substituído, e clicando no arquivo, se ele fosse possível abrir, ele seria aberto. Como um arquivo é extensão .sys, provavelmente ele vai dar um errinho. Ele deu uma exceção lá, como a exceção não está com tratamento, ele não mandou nenhuma mensagem. Se for um arquivo .text, ele deve abrir sem problemas. Bom, por enquanto é só.